Após os eventos do capítulo 1069 de One Piece, havia muita expectativa para o próximo capítulo, e basta dizer que Oda entregou mais uma vez. O último capítulo de One Piece cobriu as consequências do ataque de Luffy a Sentomaru. Foi revelado que Sentomaru de alguma forma conseguiu bloquear o ataque, mas o assassino não estava pronto para desistir de sua perseguição. Luffy tentou atacá-lo novamente, mas desta vez Luffy interveio. Não demorou muito para o Yonko afirmar seu domínio, mas ficou sem energia e teve que abandonar a luta. Eventualmente, Luffy e companhia alcançou a localização de Vegapunk. A retirada de Luffy da batalha significava que Sentomaru estava à mercê de CP0 e pelo diálogo entre os agentes, parece que ele faleceu. Talvez a maior surpresa do capítulo tenha ocorrido no final, quando o almirante Kizaru finalmente apareceu. Já foi confirmado por Akainu que Kizaru estava a caminho da Ilha da Cabeça de Ovo, mas os fãs não esperavam ver o almirante tão cedo no arco. A aparição de Kizaru causa problemas para os Chapéus de Palha e o Dr. Vegapunk. Em seu encontro anterior, Kizaru quase aniquilou toda a tripulação sozinho. Embora as coisas certamente tenham mudado, os piratas se encontram em grave desvantagem numérica. O almirante é apoiado por vários navios de guerra, CP0 e Serafim. Nesse ritmo, uma conflagração parece inevitável, a menos que Vegapunk conheça uma maneira fácil de sair da ilha. Se as coisas piorarem e se transformarem em uma briga, será interessante ver quem luta contra quem. Luffy já entrou em conflito com Luxie, e Zoro tem uma história com Kaku. Isso deixa Sanji como o único membro do Monster Trio sem uma luta adequada. Há uma pequena possibilidade de Sanji se preparar para lutar contra Kizaru. Uma briga entre as duas pessoas foi provocada em uma abertura há algum tempo. Além da abertura, tem várias outras coisas no papel que fazem sentido para essa luta acontecer. Há duas razões distintas para este confronto. Em primeiro lugar, Sanji e Kizaru são extremamente rápidos. Em várias ocasiões, eles demonstraram sua velocidade ridícula. A velocidade de Kizaru decorre de sua pica-pica no Mi, que lhe permite viajar na velocidade da luz. Com seu poder, Kizaru foi capaz de pegar um Apou em fuga em pouco ou nenhum momento. A velocidade de Sanji se deve ao seu treinamento extensivo e aos experimentos de Jude. Em segundo lugar, os estilos de luta dos dois personagens são bastante semelhantes. Kizaru não depende apenas de chutes, mas seus ataques mais fortes envolvem chutar o oponente. Ele exibiu seus chutes famosos contra nomes como Apou e Hawkins. Sanji também não é estranho em chutar. Ele se abstém de usar as mãos durante a luta, em vez de confiar completamente em suas pernas. Agora que suas razões para lutar foram estabelecidas, é hora de mergulhar em seus poderes. Kizaru possui a Pica-Pica no Mi, uma fruta do diabo do tipo Logia que lhe permite criar e manipular a luz à vontade. Ele exibiu sua força monstruosa durante o arco do arquipélago de Sabaldi, quando derrotou vários membros da pior geração com facilidade. Em Marineford, o almirante foi capaz de danificar Barba Branca com seus lasers. Kizaru também é capaz de usar o Haki de armamento avançado, o que lhe dá uma vantagem significativa sobre seu oponente. Sanji não tem uma fruta do diabo. Então ele depende principalmente de suas habilidades físicas e Haki para lutar. Sanji até desenvolveu Diable Jambé para aumentar o poder de seus chutes. Recentemente, no arco Wano Country, Sanji melhorou ainda mais seu estilo Diable Jambé, o que resultou na criação de Ifrit Jambé. Ao usar Ifrit Jambé, as pernas de Sanji são cobertas por chamas azuis, que são consideradas mais quentes do que qualquer outro tipo de chama. O maior teste de Sanji veio no arco Wano Country, onde ele lutou contra Queen, um All-Star dos Piratas das Feras. Durante a luta, Sanji finalmente conseguiu despertar seus poderes latentes, o que o ajudou a derrotar Queen com bastante facilidade. Antes dessa luta, Sanji conseguiu segurar dois All-Stars ao mesmo tempo, o que é um grande feito.
Embora não haja dúvida de que Kizaru é mais forte do que um All-Star, Sanji pode dar-lhe uma corrida pelo seu dinheiro. Quando Kizaru lutou contra Rayleigh em Sabaody, o último foi capaz de manter Kizaru afastado sem problemas. A razão por trás de seu sucesso foi seu haki de observação de alto nível, o que lhe permitiu prever os movimentos de Kizaru. Embora Sanji ainda não tenha visão do futuro, seu haki de observação perde apenas para o de Luffy. Sanji mostrou seu domínio sobre a observação aqui várias vezes, então ele não deve ter muitos problemas para se esquivar dos ataques do almirante. O principal motivo de preocupação é se os ataques de Sanji serão capazes de ferir Kizaru. A julgar por seus feitos, Sanji não pode derrotar Kizaru a menos que o primeiro tenha algo mais em seu armário. Pelo amor de Sanji, será melhor se a luta não acontecer no arco Egghead Island. Isso deixa a possibilidade dos personagens lutarem no futuro porque em algum momento os Chapéus de Palha terão uma grande escaramuça com os fuzileiros navais.